Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 11 do mês de agosto, dia do estudante, dia de vocês. Parabéns! Continuem sendo líderes dos estudos, da vida escolar de vocês, fazendo primeiro o mais importante, sendo proativos e vamos que vamos continuar nossa caminhada rumo ao conhecimento, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os conteúdos novos de matemática? Vamos lá, então. Então, nós vamos na página 38, nós vamos trabalhar com a representação de séculos, tá? Séculos é um conjunto de 100 anos. A palavra 100 começa com a letra C, mas séculos começa com a letra S, certo? Vamos lá. Catarina organizou algumas fotos da infância em uma linha do tempo de acontecimentos importantes de cada ano de sua vida. Veja alguns deles. O nascimento, ela nasceu no ano de 2010. 2011 ela fez um aninho. 2012, 2 aninhos. 2013, 3 anos, certo? Então, em 2010 ela nasceu, 2011 um aninho, 2012 2 anos, 2013 3 anos, 4 anos, 2014, né? Muito bem. Em que ano ela nasceu? Ela nasceu no ano de 2010, muito bem. Quantos anos ela tem hoje? Se ela nasceu em 2010 e atualmente nós estamos em 2021, quantos anos ela tem hoje? 11 anos, muito bem. E quantos anos você tem hoje? E o que essa menina está dizendo? Oi, eu sou a Catarina, você e eu nascemos no século 21, você sabia disso? Sim, né? Nós estamos em 2021 e no século 21. Você sabia que há uma ciência que estuda a divisão do tempo e a sequência dos acontecimentos? Sim, essa ciência se chama cronologia. Para organizar os acontecimentos, os estudiosos da cronologia criaram divisões no tempo, utilizando diferentes unidades de medida. Essa divisão é conhecida como tempo cronológico. Para a maioria dos povos do Ocidente, o nascimento de Jesus Cristo é a referência para a contagem dos séculos. Então, o tempo é dividido entre o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, que é abreviado por A.C., e o que aconteceu depois do nascimento de Cristo, D.C. Por exemplo, nós estamos no ano 2021. Por quê? 2021 depois de Cristo. A nossa data é marcada pelo nascimento, certo? Por antes de Cristo e por depois de Cristo, certo? Então, vamos lá. Continuando, então, na página 39. Veja como Catarina se referiu ao século em que nasceu. É muito comum ainda encontrarmos a indicação de séculos em algarismo romano. Vamos observar uma linha do tempo para entendermos, por exemplo, como é feita a divisão dos períodos, considerando o século como unidade de medida e que pode ser representado com algarismos indo-arábicos ou algarismos romanos. No exemplo a seguir, cada traço vertical é o que está de pé, coluna. Cada traço na vertical representa um século, certo? Ou seja, 100 anos. E cada 10 séculos forma um milênio, porque são 1000 anos. Analisem aqui para vocês verem, ó. Agora que você já conhece, que você já conheceu a representação dos séculos e o tempo cronológico, complete o quadro com o início e o término de cada século, certo? Século 1, início 1, término 100, porque quando
alcançam 100 anos, se encerra um século e começa outro. Agora, século 2, qual que é o início? Se parou no 100, então é 101. Muito bem. 101. Certo? E ele termina em que ano? 200. Muito bem. Porque 2 séculos equivalem a 200. Agora, século 3. Se parou no 200, agora é 201. Certo? E vai até o 300. Século 4. Começa no 301 e vai até que número? 400. Então, vamos continuar colocando os números, certo? Então, século 4, 301 a 400, século 5, 401 a 500, século 6, 501 a 600, século 7, 601 a 700, século 8, 701 a 800, século 9, 801 a 900, século 10, 901 a 1000, século 11, 1001 a 1100, século 12, 1101 a 1200, século 13, 1201 a 1300, século 14, 1301 a 1400, século 15, 1401 a 1500, século 16, 1501 a 1600, século 17, 1601 a 1700, século 18, 1701 a 1800, século 19, 1801 a 1900 e século 20, de 1901 a 2000. Em que século nós estamos? Escreva com algarismos romanos. A menininha já tinha dito lá na página anterior. Estamos no século 21, representados por 2x e a letra I maiúscula. Em que ano ele teve início? Se nós estamos no século 21, 20 parou no 2000. Então, século 21, no ano 2001. Em que século sua mãe nasceu? Se o século 20 começou em 1901 e terminou no ano de 2000, se a mãe de vocês tiver mais que 21 anos, ela nasceu no século 20, igual a Pro, certo? Então, vamos lá. Agora, página 40. Nós temos aqui na tabuleta da mão esquerda da Estátua da Liberdade a seguinte data inscrita com a numeração romana: MD CCLXXVI, que corresponde ao ano de 1776 na numeração indo-arábica, certo? Então, equivale a esse ano. Todas essas letras da numeração romana equivalem a esses números da nossa numeração indo-arábica. Quantos algarismos diferentes são usados em cada escrita numérica? Quantos algarismos? M, D, C, L, X, V, I. Quantos? 7. E na escrita indo-arábica? Quantos algarismos? Apenas 3, porque o 7 se repete. Então, nós temos o 1, o 7 e o 6. No número representado na escrita romana, então, há algum algarismo que representa valores diferentes? Sim, todos têm valores diferentes. A letra M equivale a 1000, a letra D equivale a 500, a letra C, cada letra C equivale a 100, X, letra L, 50, cada X equivale a 10, V, 5 e I, 1, certo? Letra C agora. No número representado na escrita indo-arábica, há algum algarismo que representa valores diferentes? Sim ou não?
1, 1000. 7, 700. O outro 7, 76. 1776. O número 7 se repete. Aqui ele vale 700, aqui ele vale 70. Então, há algum algarismo que representa valores diferentes? Sim, o algarismo 7. Aqui ele está na ordem da dezena e aqui ele está na ordem da centena. Então, sim, o algarismo 7, o valor depende da posição que ocupa, certo? Exercício 3. Escreva na numeração romana os números que aparecem nas informações. Letra A. A Estátua da Liberdade pesa cerca de 225 toneladas. Então, como que nós vamos representar essa numeração? Através dos números romanos. Vamos lá? Se cada tonelada tem 1000 quilos, 225 toneladas vai ter quantos quilos? 2000. Então, 225 toneladas é igual a 225.000 quilos, certo? Como que nós escrevemos em números romanos? CCVV, CCXXV. Agora, para subir as escadas até o pedestal, são 215 degraus. Como que nós podemos escrever o 215? Nós vamos escrever CCXV. E 354, até chegar à coroa da estátua. 300. CCC 50. L e o 4. IV. Muito bem, agora nós vamos para a página 41. Exercício 1. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos da América. Foi inaugurada em 1886 e passou por duas reformas, uma em 1938 e em 1986, quando completou seu centenário, ou seja, 100 anos. Na primeira coluna, nós vamos completar com as datas assinaladas no texto, aqui escrita indo-arábica e aqui com a escrita em números romanos, certo? 1886, como que nós podemos escrever em números romanos? 1938 e 1986, vamos lá? Vamos lá então. 1886 nós representamos pelas letras MD, 3 letrinhas Cs, L, X, 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 V, I. 1938, MC, M, X, 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 V, 3 Is. 1986, que é o próximo número que apareceu aqui. MC, M, L, 3X, V, I. Certo? Agora nós vamos escrever o valor posicional de cada algarismo destacado. Quanto que vale o 8 no número 1886? Esse 8. 800. E o 1938? O 8. 8. E esse 8 aqui? 1986. 80. Muito bem. Observe a data inscrita na entrada de uma antiga estação de trem na cidade de Belgrado, na Sérvia, situada no sudoeste da Europa. Qual é a data inscrita nesta construção? M1000D 500 C 100 mais 100 mais 100 mais 50 mais 10 mais 10 mais 10 mais 4. 1884. E esse número, na ordem das unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar? 4 unidades, 8 dezenas, 8 centenas e 1 unidade de milhar, certo? Mas nós vamos continuar trabalhando com essa numeração.
O Brasil já teve duas capitais antes da atual Brasília, Distrito Federal. A primeira foi Salvador, na Bahia, e a segunda Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Aqui Salvador, fundado em 1549, Rio de Janeiro em 1565 e Brasília em 1960. Então aqui nós vamos colocar a numeração indo-arábica, aqui a escrita romana e aqui o século correspondente, certo? Então, primeira numeração indo-arábica, 1549. 1549, certo? Qual outra numeração indo-arábica que aparece? E esse aqui nós deixaremos para a próxima aula, ok? Terceiro ano,